Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Sanches, sou graduando em Direito e estou aqui hoje para falar de Direito Processual Penal, certo? Mas para tratar especificamente do assunto, né, que é um tema novo, um tema que foi tratado em concurso lá em Minas Gerais em 2012 e acabou causando espanto. Por quê? Nessa prova se dizia que era para relatar sobre o que era a terceira via do direito penal, certo? Bom, então pessoal, o que acontece? Para que a gente possa falar dessa terceira via, vamos falar da primeira via do direito penal, certo? Então a gente entende como a primeira via aquela vertente do direito penal que procura aplicar uma pena privativa de liberdade, ou seja, repressão, punição, tá? Aplicação de sanções, né? Muito mais com a ideia de punição, né? Mas o que acontece? Evoluímos, certo? Fizemos uma evolução, e aí evoluímos, fizemos uma evolução, mas viemos então tratar também, dar mais ênfase, né? A segunda via do direito penal. E quem é essa segunda via, né? Tem a ver com a medida de segurança aplicáveis a inimputáveis, que se relaciona com a ideia de ressocialização, ou seja, uma etapa mais humanitária, certo? Então, evoluímos um pouco mais e chegamos então à terceira via do direito penal, que é a reparação de danos, certo? Tornando-se assim uma etapa mais humanitária, não tratando apenas da punição, da ressocialização, mas também a figura da vítima, né? Então, quer dizer, sempre se falou muito na questão ali do réu, depois começou também, houve uma parte mais humanitária, certo? E aí falamos da questão dos inimputáveis. E hoje, olha, logo, muito recente, começa a realmente se bater muito nessa tecla de falar da terceira via, que é justamente a questão da vítima. Olha, entra então aí o processo penal, criado ali na década de 40, dando ênfase ao réu, que foi o período de criação do Código do Processo Penal. Passando pela era Vargas, período de ditadura, imaginamos que nesse período a presunção de inocência não era tão relevante, né? Então imaginamos que a presunção de inocência não era tão relevante, onde o réu era mais um objeto de prova, certo? Então é um período em que se fala muito, mas muito no réu, e imagina a época da ditadura. Então, tivemos a necessidade de evoluir um pouco mais, certo? Com a Constituição de 88, Constituição Federal de 88. Então, chegamos aí, com a Constituição de 88, a uma etapa de um Estado democrático de direito, né? Implementação de direitos fundamentais. Com isso, o réu é titular de direitos fundamentais, certo? Isso fica claro na Constituição de 88, em seu artigo 5º, principalmente ali entre os artigos 37 e 60, como por exemplo o então conhecido o inciso 40, né, que diz, né, a lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu, certo? Então a Constituição, a nova Constituição, uma Constituição mais humanitária, uma Constituição que fala mais do Estado democrático de direito, né? Ela realmente, com o passado, principalmente a ditadura, dentre outras coisas, mas foco nisso, ela veio a dar uma ênfase no réu, né? E deixando ali esses incisos bem claros, digamos que nas garantias, dando garantias a mais para o réu. Então, de novo, falando de réu, sempre falando do réu, certo? Ou seja, o réu, quer seja na ditadura, ou em nosso tempo, ou então em nosso período contemporâneo, sempre foi o foco. E agora que o Estado abre os olhos para a figura do ofendido, certo? A vítima não pode ser levada em segundo plano. Por exemplo, uma vítima de um crime gravíssimo, como o de estupro,
não deve ser ignorada, não pode ter que procurar sua reparação, sua restituição do estado anterior das coisas, né? Em via ordinária ou por conta própria. Então a vítima não pode ficar desassistida. Então é papel do Estado tutelar, defender os direitos fundamentais do ofendido, certo? Pois ele é o verdadeiro, isso é o verdadeiro Estado democrático de direito. É a que tutela os direitos fundamentais. Pouco importa se é o réu, né, ou se é a vítima, certo? Então, isso sim é um verdadeiro Estado democrático de direito. Bom, trazendo essa ideia do processo penal, temos, por exemplo, no capítulo 5º, que fala sobre o ofendido, né? No ofendido, em seu artigo 201, relata que o ofendido poderá ter o seu depoimento em sala reservada, o ofendido, ao se sentir constrangidos, intimado com a presença do réu, poderá, em sala de audiência, poderá prestar depoimento e vídeo, né? Ou até mesmo pedir a saída do réu da sala, né? Por exemplo, tem direito ainda de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Como aquele exemplo que eu passei agora há pouco, o exemplo de estupro, né? Então, o ofendido, ele tem direito, né, de ter um acompanhamento de psiquiatra, de psicólogo, assistente social e etc. A vítima, outra coisa aí que tem no artigo 201, falando também no artigo 201, a vítima pode ser comunicada dos principais atos, né, do andamento do processo, como por exemplo a soltura do réu, né? É fundamental que avise, né, uma vítima: olha, o réu foi solto, viu? Fica de olho, né? Outra é reparação de danos. Isso está ali escrito no Código de Processo Penal, no artigo 387, inciso 4, que trata da fixação de um valor mínimo, de indenização da própria sentença penal condenatória, que é um ganho enorme à vítima, né? Realmente isso é um ganho muito grande. Claro que a ideia não é simplesmente a questão da reparação de danos. A ideia é que da terceira via do direito penal não se restringe somente ao pagamento, né, de valor. Tem a ver com o instituto da retratação de representação do ofendido, o perdão do ofendido, do curso da ação penal privada, a renúncia de direito de queixa. Tudo isso insere em um contexto bem maior dessa terceira via do direito penal, que evidentemente tende, né, a desaguar no processo penal. Certinho, pessoal? Então essa é o nosso comentário sobre a terceira via do direito penal. Um forte abraço e até a próxima.